A partir de agora, o NETV está sendo transmitido para todo o estado pela TV Asa Branca e também pela TV Grande Rio. O NTV continua hoje a série de entrevistas com os principais candidatos a governador de Pernambuco. Em setembro, eles estarão no NTV primeira edição. A ordem das entrevistas foi determinada por sorteio na presença dos assessores dos candidatos. O tempo da entrevista é de 5 minutos com 30 segundos para que o candidato termine a resposta. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o candidato do PTB, Armando Monteiro. Boa noite, candidato. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Márcio. Boa noite. Em um pronunciamento feito na Câmara dos Deputados em Brasília em maio de 2009, o senhor condenou a cobrança de impostos sobre os investimentos no setor industrial. Disse que isso poderia comprometer a competitividade das indústrias. E 4 anos depois, no Senado, o senhor disse que os incentivos fiscais, que são uma das formas de isenção de impostos, produzem graves distorções econômicas entre os estados. Eu pergunto, as indústrias que vierem se instalar aqui em Pernambuco, gerando novos empregos, elas vão receber incentivos fiscais ou não, se o senhor for eleito? Olha, vão receber incentivos, mas os incentivos estão sendo rediscutidos no Brasil, porque você deve ter ouvido falar na guerra fiscal. Os estados travam uma guerra para atrair investimentos. Isso tem um preço, que é a renúncia de receitas para os estados, e ao final produz esse tipo de incentivo na área do ICM, produz distorções. Eu sou muito a favor de incentivos ao investimento, ou seja, tornar o investimento mais barato, desonerar o investimento, para que as empresas se sintam estimuladas efetivamente a investir. Portanto, os incentivos precisam ser redefinidos. O Brasil precisa fazer isso, uma nova geração de incentivos. E, de resto, o mundo está apontando uma direção. É que a melhor forma de promover o desenvolvimento é combinar incentivos fiscais com investimentos em infraestrutura e, sobretudo, incentivo à formação de capital humano, formar pessoas, desenvolver competências, porque isso cria condições efetivamente sustentáveis de promover o desenvolvimento. Candidato, na última pesquisa do IBOP, 39% dos eleitores apontaram a saúde como o maior problema no estado. Uma de suas propostas é implantar a residência médica no interior. Como o senhor pretende atrair e incentivar esses novos médicos a fazerem residência no interior do estado? Esse é o desafio. Nós precisamos estimular a fixação de médicos no interior. Porque hoje, como você sabe, Pernambuco tem 15 mil médicos. Desses, 12 mil estão na área metropolitana. Portanto, se nós queremos ampliar a cobertura da atenção básica, nós temos que promover e incentivar a fixação de médicos no interior. Isso se faz estabelecendo um padrão de remuneração diferenciado para aqueles que ficam e permanecem em regiões mais interiorizadas. É isso que se faz no mundo, estimular a presença do profissional nas regiões mais distantes. E como é que o senhor pretende conseguir o dinheiro para implementar esse projeto? Esse projeto não é algo que esteja fora do alcance das fontes e das possibilidades. Nós precisamos criar um conjunto de incentivos inteligentes. E quanto à residência médica, eu quero dizer que aqui no Nordeste existem residências médicas na rede hospitalar do interior, em vários estados. Essa é uma forma de estabelecer um vínculo desde o processo de formação dos médicos, o que favorece a fixação desses profissionais no futuro. Por falar em interior, a gente lembra que o semiárido pernambucano tem sofrido com a seca. Quais são as propostas do senhor para que mais de 1 milhão de pernambucanos consigam viver melhor com essa realidade? Olha, nós temos que conviver com a seca, que é um fenômeno que se repete. Para fortalecer essas condições de convivência, precisamos de infraestrutura hídrica, um conjunto de obras, e aí é indispensável a participação do governo federal, que combine a necessidade de acumular água, de fazer uma rede de adutoras, e, evidentemente, nós temos uma obra muito importante, que é a transposição, que vai criar condições, por exemplo, para que possamos fazer a adutora do Agreste através do ramal e ampliar a malha de adutoras de Pernambuco. Infraestrutura hídrica, ou seja, garantir condições de maior oferta de água em caráter permanente nessas regiões.
Candidato, já passamos de 4 minutos da entrevista. O tráfico e também o consumo do crack se espalharam por Pernambuco todo. Qual é a sua proposta para combater o consumo de crack e também acolher as famílias dos usuários? Olha, essa é uma questão crucial. A escalada do consumo de crack é algo que nos inquieta, a família pernambucana. O crack é uma droga barata que vem ganhando espaço. Precisamos combinar ações de caráter repressivo, mas, sobretudo, uma atenção às famílias e àqueles que são vítimas. Há um programa em Pernambuco que precisa ser ampliado e reforçado, o programa Atitude. E precisamos de mais recursos para investir em programas de recuperação e de assistência à família dos drogados. Esse é o caminho, promover uma combinação entre ações de repressão e ações de recuperação e assistência aos drogados. Candidato Armando Monteiro, obrigado pela presença do senhor aqui no NETV, segunda edição. Obrigada pela Eu participação. agradeço a oportunidade. Muito obrigado.